Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, 9 de fevereiro. Socorristas brasileiros viajam para a Turquia em missão humanitária depois da tragédia provocada pelo terremoto. A estiagem no Rio Grande do Sul transforma uma lagoa em deserto e causa um prejuízo enorme a agricultores e pescadores. Agentes de saúde pedem ajuda à população para a prevenção de doenças em Ponta Porã. A cidade faz fronteira com o Paraguai, onde moradores já enfrentam uma epidemia de chikungunya. E ainda o Carnaval movimenta o mercado de trabalho em Belo Horizonte. E hoje é dia do frevo. Teve comemoração no Recife e muito agito nas aulas de graça para quem quer aprender o ritmo. Agora, no Brasil TV. Os socorristas brasileiros que vão dar apoio às vítimas do terremoto na Turquia viajaram hoje cedo para cumprir a missão humanitária. Já era manhã de quinta-feira quando os 42 voluntários embarcaram no avião que vai levar a missão humanitária à Turquia. As equipes já posicionadas dentro da aeronave, rumo à Turquia, estão todos mobilizados, já concentrados aí, adequando seus equipamentos dentro da aeronave da Força Aérea Brasileira. Os socorristas são de Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília e São Paulo. A missão foi convocada pelo Ministério das Relações Exteriores. O grupo ainda leva 4 cães farejadores e 4,5 toneladas de equipamentos e suprimentos para a equipe. A gente tem treinado, se especializado nos últimos anos justamente para atuar em ocorrências de estruturas colapsadas de grande proporção. Eu sei que a gente vai encontrar cenas muito desagradáveis e tristes, né? Mas a gente espera ajudar muita gente. No Brasil, a embaixadora da Síria, Rania Al-Haj Ali, reforçou a necessidade de ajuda financeira para a compra de remédios e alimentos. Com a guerra civil no país, é mais difícil levar ajuda às cidades sírias. A distância geográfica entre o Brasil e a Síria e as dimensões aqui dentro do Brasil dificultariam que a gente conseguisse juntar essas doações para mandá-las para a Síria. Brasileiros que já vivem há alguns anos nesses países estão fazendo um trabalho de ajuda, principalmente a outros brasileiros que também estão na Síria e na Turquia. Vou conversar agora por telefone com a Laura Moreira, que mora em Izmir, aproximadamente 5 anos, e fica a uma distância de 1.000 quilômetros dos locais atingidos pelos terremotos. E mesmo assim, de lá, ela consegue ajudar outras pessoas e principalmente outros brasileiros. Os serviços, de resgate, estão ativos. A população está sendo vítima, do terremoto, estão muito abalados, Tem muita gente ainda embaixo dos escombros, A gente não encontra serviços como mercados próximos, alimentação, está chegando via doação, então os caminhos para chegar até as cidades que foram afetadas não está sendo fácil, Uhum. Aqui está tendo uma locomoção dentro das cidades que não foram afetadas de envio de roupas, cobertores, sapatos, fraldas descartáveis, leite, biscoito, alimentação para crianças e adultos, principalmente cobertores, porque aqui está muito frio. Assim, eu posso te dizer que na localidade está assim, um estresse muito grande, um descontrole por parte dos nacionais. Aqui no Brasil, a estiagem severa no Rio Grande do Sul provocou a decretação de situação de emergência em mais da metade dos municípios gaúchos. Com a falta de chuva, uma lagoa virou deserto. Quem vive próximo à Lagoa do Peixe, como seu Jair, já percebeu que os períodos de estiagem estão cada vez mais frequentes. Só que nunca a areia tinha ocupado o espaço da água desse jeito por 2 anos seguidos. Isso é uma catástrofe, uma coisa inédita. Porque antes dava uma seca no ano, depois restabelecia, voltava ao normal. E agora o ano passado secou e esse ano está pior ainda. Em pleno período da safra do camarão, que começou em dezembro, os 201 pescadores autorizados a trabalhar na lagoa só acumulam prejuízos. Aqui a Lagoa do Peixe é um minério de pescado. Tanto camarão, linguado, peixe-rei, siri. Muitas cargas de siri foi tirada da Lagoa do Peixe para o Rio de Janeiro. Então, quer dizer, uma safra totalmente perdida. A estiagem deste ano é considerada pior que a de 2022, porque no ano passado, metade da lagoa ainda permaneceu com um pouco de água. Agora, 90% dela mais parece um deserto.
O governo federal, ano passado, auxiliou as famílias dos pescadores com cestas básicas. Já foram notificados este ano novamente pelo ICMBio, que eu acredito que novamente será deferido, né, este atendimento. Criado em 1986, o Parque Nacional fica a 220 quilômetros de Porto Alegre e tem 34 mil hectares. A lagoa ocupa uma área de 35 quilômetros de comprimento e 2 de largura, nos municípios de Tavares e Mostardas. Dos 8 setores destinados para a pesca, apenas 2 ainda têm água. No espaço de preservação natural, que é considerado um santuário para as aves migratórias, todo o ecossistema está em risco. A gente não tem somente aves, né? A gente tem outras espécies que habitam o parque, por exemplo, a questão de répteis, de anfíbios, e que nesse ambiente, todos eles, né, perdem o seu habitat natural e com certeza isso são perdas incalculáveis para a biodiversidade. Agentes de saúde intensificaram as inspeções na cidade de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, porque a cidade vizinha, no Paraguai, já vive uma epidemia de chikungunya. Os agentes de saúde se dividem em grupos para o combate nos bairros com maior número de focos. A situação preocupa. Foram encontrados mais de 50 focos dentro das residências. A situação que estamos passando com várias notificações positivas para chikungunya é muito grave. Nesse terreno, o vaso sanitário pode virar um problemão. Pode acumular água, né, e dar foco de dengue, chikungunya, porque o mosquito Aedes, ele não transmite só uma doença, só a dengue. Ele transmite a chikungunya, a zika e a febre amarela, né? Aqui os agentes encheram 2 sacos de lixo. Até um sofá velho, molhado da chuva, foi encontrado. Isso aqui pode acumular água, né, juntar larva, pulpa, né, a gente está num período crítico, né, a gente tem que estar orientando o morador, né, para não deixar acumular água. Segundo a Secretaria de Saúde, em todo o ano passado foram registrados 4 casos de chikungunya em Ponta Porã. Esse ano, só em janeiro, foram 9. Uma das causas pode ser o aumento da doença do outro lado da fronteira. Só uma rua separa Ponta Porã, no Brasil, de Pedro Juan Cavalheiro, no Paraguai. E o país vizinho vive uma epidemia de chikungunya. O Ministério da Saúde paraguaio confirmou, nesse início de 2023, 18 mil casos. No ano passado todo foram 1.400. 14 pessoas já morreram da doença no Paraguai esse ano. Em Mato Grosso do Sul, 13 cidades de fronteira estão em alerta. Tem um trânsito muito grande de pessoas que atravessam os 2 países, muitos estudantes que vêm de fora cursar medicina aqui em Ponta Porã e adentram o Paraguai, vão para o interior do Paraguai, voltam para Ponta Porã, né? Os brasileiros circulam também por aqui, os paraguaios circulam no Brasil e são doenças que a gente compartilha junto, não tem uma divisa. O principal ponto é a mobilização mesmo das parcerias, do controle mecânico, da visita aos domicílios, da conscientização da população pela gravidade da doença. Nós estamos num risco aí iminente, né, de uma explosão de casos. Hoje foi mais um dia de sufoco para vendedores ambulantes que querem trabalhar no carnaval em Salvador. Alguns chegaram a dormir na fila para tentar uma das 3.500 vagas para vender bebidas nos circuitos dos trios elétricos. Depois de problemas no cadastramento em outros eventos, a prefeitura determinou o credenciamento pela internet. Mesmo assim, muita gente foi até a Secretaria de Ordem Pública. A prefeitura afirmou que algumas pessoas vandalizaram o prédio público e que o cadastramento está encerrado. A seguir, estudantes aprendem na escola a evitar golpes pela internet e a cumprir as regras no ambiente virtual. Nada de desrespeito nem de fake news. A segurança na internet está virando disciplina em várias escolas. Alunos aprendem a evitar golpes e a respeitar as regras do ambiente virtual. Nesta escola particular da Zona Sul da capital, a tecnologia está em todas as disciplinas. Desde o maternal, eles têm contato com a internet. E a partir do 4º ano do ensino fundamental, os computadores fazem parte do material didático. Com o mundo virtual tão presente, o uso correto das redes precisou virar matéria. Os estudantes têm aulas de educação digital para aprender desde maneiras de evitar golpes até como se comportar em conversas com os colegas e assim evitar o bullying virtual e postagens ofensivas.
Uma foto de alguém ou de uma atividade que eles fizeram em sala de aula, algo que não foi legal, ou eles comentam algo do amigo ou comentam algo de alguma outra situação, é importante que eles saibam que pode ser que aconteça com eles. Então eles precisam tomar o cuidado do que eles irão postar. A Ana, que está no 9º ano, se preocupa muito com os sites que consulta para fazer pesquisa e em escrever os trabalhos sem copiar textos inteiros, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Quando a gente chegar na hora da prova, não vai ter nada disso. Vai ser no papel, a gente vai ter que pegar dos textos e a gente tem que ter muito repertório. Então, eles estão sempre fazendo que nós lemos notícias e identificar se são verdadeiras ou falsas. Se você estiver na rua e um desconhecido pedir o seu CPF ou o número do seu cartão de crédito, lógico que você não vai dizer. Na internet, os especialistas dizem que a lógica é a mesma. Não dá para colocar informações pessoais em sites desconhecidos ou pouco confiáveis. E o mesmo cuidado vale para aquilo que a gente posta. Se expor demais, contando onde está, dando detalhes da própria rotina, por exemplo, pode servir de dica para o criminoso aplicar um golpe. A gente tem riscos que envolvem fraudes, que a gente tem páginas falsas que roubam senhas de banco, senhas de redes sociais, roubam aplicativos de mensagem, fazem clonagem, etc. E a gente tem outros tipos de risco que não são necessariamente golpes, mas que têm um prejuízo mais emocional, como, por exemplo, perfis falsos em redes sociais, pessoas que cometem crime de ódio na internet, chantagem, etc. No ano passado, o estado de São Paulo registrou mais de 33.700 denúncias de crimes cibernéticos, um aumento de 8% em relação a 2021, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública obtidos via Lei de Acesso à Informação. Em novembro do ano passado, 8 alunos foram expulsos de uma escola particular de Valinhos, no interior, depois de publicarem mensagens racistas e xenofóbicas em um grupo de WhatsApp com outros estudantes da escola. Uma agressão, uma violência praticada por um texto, por um áudio ou por um vídeo, tem aquela impressão de que não machuca, não faz mal. Ao contrário, isso ganha uma escala de uma violência global. Isso faz pessoas sofrerem. Tudo o que acontece no digital em termos de violência se materializa do outro lado. O Antônio gosta de jogar na internet, mas diz que toma muitas precauções para não cair em golpes. E na hora de postar textos ou imagens, nunca abre mão do respeito. Um comentário maldoso não é a mesma coisa que uma crítica saudável. Uma crítica saudável é você, falar alguma coisa, mas sem afetar a pessoa, mas com uma crítica construtiva, né? E respeito é como se fosse um vírus, ele contagia muito rápido. Então, se você for respeitoso, você vai criando um ambiente melhor onde se vive. 2 caminhoneiros paraguaios foram presos com mais de 3 toneladas de maconha. Foi na rodovia Assis Chateaubriand, em Narandiba, no interior de São Paulo. A droga estava no fundo falso de uma carreta. A polícia desconfiou porque os motoristas andavam pelo acostamento. Segundo a polícia, eles levariam a droga do Paraguai para Minas Gerais e vão responder por tráfico internacional de drogas. O aumento do preço de alimentos básicos preocupa os consumidores. São Paulo, por exemplo, tem a cesta básica mais cara do país e muita gente gasta boa parte do salário só com alimentação. A pesquisa divulgada pelo Diese mostrou que São Paulo é a capital com a cesta básica mais cara do país, pouco mais de R$ 790. No município de São Paulo, um trabalhador que ganha salário mínimo líquido, ele gasta 65% do seu salário para comprar essa cesta que é individual. Entre dezembro e janeiro, os itens que mais subiram foram exatamente os mais básicos no nosso prato: o arroz e o feijão. E no acumulado dos últimos 12 meses, a pesquisa mostrou um aumento no preço de 11 dos 13 produtos da cesta básica. Batata, farinha de trigo, feijão e leite foram os que mais subiram. Pão francês, arroz, café, banana e tomate também estão na lista. O Roberto reclama que não são só os itens básicos que têm aumentado, não. Os legumes, as verduras, tudo também está cada vez mais caro. O básico, fora do básico, o total, tudo. Mais da metade do salário da Aldenora fica no supermercado. A alimentação é o maior gasto que ela tem no mês e está cada vez mais difícil levar o básico para
casa. Cada vez que você vem é um valor diferente, né? E não fecha mais a conta no final do mês. Então tá bem difícil mesmo. A seguir, no dia do frevo, a alegria e a energia desse ritmo contagiante. O Santuário de São Francisco de Assis é o primeiro em Brasília a ser elevado à categoria de Basílica Menor. São cerca de 80 em todo o Brasil. O parecer favorável do Vaticano foi anunciado pelo cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo César. O título de Basílica Menor significa um vínculo particular com a Igreja Romana e com o Papa. A missa para a celebração dessa novidade vai ser em maio. 20 mil empregos diretos e indiretos são criados em Belo Horizonte com o Carnaval. O Carnaval gera renda e impacta na economia da cidade. Estima-se que sejam criados mais de 20 mil empregos diretos e indiretos este ano. 16 mil vendedores ambulantes já se cadastraram na prefeitura. 10% a mais do que na edição de 2020. A entrega das credenciais começou na semana passada. Segundo os especialistas, a festa pode ser muito mais que uma grana extra. Com planejamento, pode virar um negócio para a vida. E ao final do carnaval entender que foi um negócio extremamente rentável, que trouxe bastante lucro, que ele consiga vender os seus produtos ou prestar os seus serviços durante todo o ano. O Gustavo fez do ritmo do carnaval uma transição na carreira. Músico de coração, largou o jornalismo para ensinar as pessoas a tocarem numa bateria de escola de samba. Muito bom você poder viver daquilo que você ama, né? Porque eu amo tocar, isso para mim é o que me traz alegria, satisfação. Já dá para pensar num carnaval com a grandiosidade e cada vez mais pessoas tocando. Caminho que a Bruna também está seguindo. Enquanto a multidão festeja, Bruna faz negócio. Onde tem folião, tem oportunidade. Ela começou a fazer dinheiro com o Carnaval de BH em 2018, misturando cachaça mineira com jambu. Naquela época estava muito famoso você usar o glitter penduradinho numa garrafinha. Falei, vou pegar uma outra garrafinha e botar uma cachaçinha, por que não? E a garrafa, antes pequena, já pode ser encontrada em tamanhos bem maiores. Ela, cresceu em 2020, mas ainda não era minha profissão principal. Eu acho que esse ano eu estou na transição para ela se tornar minha profissão principal. Ei, que beleza, hein? E a euforia no carnaval é grande, mas no Distrito Federal quem soltar fogos barulhentos pode ser multado. Pelas novas regras, fica proibido vender e soltar fogos e artefatos pirotécnicos barulhentos. Mas o que é o tal barulho vetado? Segundo a lei, o estrondo proibido é aquele que ultrapassa 100 decibéis quando está a 100 metros de onde for solto o fogo de artifício. Quem descumprir a lei paga multa de R$ 2.500. Em caso de reincidência, ou seja, para quem soltar fogos com muito barulho 2 vezes em menos de 90 dias, o valor dobra, vai para R$ 5.000. O Instituto Brasília Ambiental e também as forças de segurança vão ser responsáveis por fiscalizar se as regras estão sendo cumpridas. O decreto também traz regras para a comercialização desses produtos. Os fogos de artifício só poderão ser expostos à venda se os rótulos forem explicativos sobre o efeito e o manejo. E cada loja vai ter que colocar um aviso sobre a nova lei. Os clientes vão ter que fazer um cadastro na hora da compra. Eles vão ter que informar nome completo, tipo de produto adquirido, além de dizer onde e quando os fogos vão ser usados. A multa e a fiscalização também valem para os comerciantes. E quem descumprir a lei pode ter o alvará de funcionamento cassado. Essa loja aqui no Núcleo Bandeirante substituiu os produtos com barulho por esses de baixo ruído desde o ano passado. O comerciante tem a loja há 34 anos. Para ele, mudar é se adaptar às novas demandas da sociedade. Tem que respeitar, né? A gente tem que respeitar os autistas, os criadores de animais, que eu tenho um cachorro, eu sei como que é a situação que fica o cachorro na hora das explosões, né? Em mais de 3 décadas, a loja vendeu muitos fogos de estampido, também para fins de segurança. E são usados por cães da Polícia Militar,
essas bombas para fazer adestramento, são usadas em cabeças de pistas de aeroporto para afugentar as aves, para não entrar dentro das turbinas dos aviões, treinamentos no Exército, treinamento na própria polícia, né? O decreto prevê exceção para a utilização policial e de segurança, e também para a demolição de rochas. Mas e as festividades? As comemorações, que antes eram seguidas de muito barulho, hoje podem contar com os fogos de baixo ruído e também outras alternativas. Quando for à noite, usar os fogos de baixo ruído colorido, ou durante o dia, os jogos durante o dia, você pode usar as fumaças coloridas, que não tem barulho nenhum, e as bombas de explosões de papel colorido também. Hoje é dia do frevo, um dos ritmos folclóricos mais importantes do país, patrimônio cultural da humanidade, e o Matheus Sampaio mostra a comemoração. O dia do frevo é comemorado desde 1907, quando foi que essa palavra saiu pela primeira vez em um jornal da época. Tinha um bloco chamado Os Empalhadores do Feitosa, que tocava várias marchas de carnaval, e uma dessas marchas se chamava o frevo. E ao longo dos anos o ritmo passou por algumas adaptações, com novos passos, com novos instrumentos, até chegar ao que é hoje patrimônio cultural imaterial da humanidade, que foi um título concedido pela Unesco. Aqui em Pernambuco, o Dia do Frevo começou a ser comemorado logo cedo, 7 horas da manhã. As orquestras de frevo passando para cima e para baixo, em locais públicos, mercados, em praças. A gente estava aqui no centro da cidade, também viu muita coisa. E aqui em Pernambuco, a paixão pelo frevo é tanta que tem um museu totalmente dedicado ao ritmo, que é esse que a gente está agora. O Passo do Frevo, que fica no bairro do Recife, no coração da cidade. Tem aulas de dança, de frevo, história, tem letras dos frevos que ficam aqui nos vidros também, os estandartes. É um colorido tão lindo e é um presente para a gente. E aqui em Pernambuco, as pessoas aprendem o ritmo e os passos do frevo em aulas de graça. Otávio dá aula de frevo há 25 anos. Criou o projeto Mexe com Tudo para mostrar que esse é o ritmo da liberdade. Imagina que é uma dança que acontece numa ladeira, cheia de paralelepípedo, cheia de coisa. O equilíbrio, ele é precário o tempo inteiro. Então a gente está o tempo inteiro desengonçando e reengonçando de novo. E é essa brincadeira, basicamente, de poder equilibrar e voltar. O negócio é dançar com alegria, sem se preocupar com o olhar das pessoas. Vamos aqui, ó. Um chute e depois o outro. Eita febre, já é passista. Foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa. Sem contar que queimamos bastante calorias. É só chegar e entrar na brincadeira. Dançar à vontade. Não se preocupar tanto e seguir a regra. Mais juntinho, mais juntinho. Pode chegar mais junto, mais junto. Um colado no outro, uma roda. É só escutar a música e deixar se levar. Tá vendo? No Recife existe um espaço para quem quer mandar bem nos passos. A Escola de Frevo recebe de graça alunos de todas as idades. No início do ano foram abertas 600 vagas. Em 2 dias acabou tudo e já tinha lista de espera. 9, 10. As aulas são para Josi, de 66 anos. A metade da escala eu já abro 100%, já passa sombrinha por baixo das pernas. E para Davi, de 12. A pessoa quando dança, ela fica elétrica, ela quer dançar, não quer parar. Claro que existe uma técnica, mas não é o que mais importa. Conta muito mais entender essa energia, o furacão que é o frevo, perceber que não é uma repetição de movimentos, é muito mais uma forma de expressão, de dizer que está vivendo a experiência de dançar de corpo e alma. Esse frevo inclusivo, esse frevo que convida a todos, esse frevo que é aberto para todos os tipos de corpos. O frevo que majestosamente é inclusão na sua palavra. Vários corpos, várias deficiências, vários tamanhos e aí tudo dançando no frevo, sabe? É impossível aqui uma pessoa que chega aqui não se contagiar com essa dança. Viva o frevo! O Brasil TV fica por aqui. Ótima noite para você e até amanhã.